Num sistema de gestão da manutenção, os custos mais comuns estão relacionados com três componentes: a mão de obra, os materiais e os serviços subcontratados nos trabalhos. Os custos são geridos com documentos de custos e rúbricas. Todos os custos registados no software devem ter um documento de custo e uma rúbrica. No menu Parametrização, podemos ir ao separador Custos e vemos as rúbricas e os tipos de documento em estrutura, ou seja, o que está criado e os documentos que podemos utilizar. Vamos, por exemplo, visualizar a fatura. Abrindo, vemos que a fatura é um documento contabilístico e que no campo referência número 1 e referência número 2 é personalizável. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós podemos relacionar esta fatura com, por exemplo, uma ordem de compra. E ao relacionarmos uma coisa com a outra, na pesquisa, podemos eventualmente pesquisar pelo número da ordem de compra. Portanto, vamos colocar ordem de compra na referência número 1, o que permite uma melhor pesquisa. O que chamamos de documentos internos são documentos que se vão gravar os registros, como por exemplo a mão de obra ou o registro dos materiais que sai do nosso armazém. Os materiais que são comprados diretamente vai ter uma fatura ou um recibo, o que significa que vamos ter que gravar um novo documento contabilístico. No que diz respeito à estrutura de rúbricas, também podemos visitá-la, mas sugerimos que, antes de se familiarizar bem com o software, aceite a nossa sugestão de rúbricas e a utilize. A partir do momento em que estiver familiarizado com o software, poderá criar a sua própria estrutura de rúbricas. Vamos então criar um novo documento de custo. Com o botão do lado direito, carregamos em Novo, Documento de Custo, e vamos atribuir uma referência. O tipo de documento será então uma fatura, digamos que é uma fatura da manutenção trimestral dos ares condicionados, das ordens de trabalho que já estão fechadas, mas que a fatura chegou e nós vamos registar. Vamos atribuir uma referência, pois é campo obrigatório. A ordem de compra também vamos atribuir o número, por exemplo, 9786. A descrição, que é a manutenção 3M dos ACs. O fornecedor podemos carregar a título de exemplo o fornecedor XYZ e vamos lhe dar um valor fixo. Neste caso vamos lhe dar um valor de 900. O facto de termos colocado valor fixo significa que este valor vem de uma fatura e não é um valor dinâmico como, por exemplo, o nosso registro de mão de obra, em que o valor vai aumentando consoante os registros realizados. Este valor, portanto, é fixo e podemos, a partir deste momento, imputar os itens de custo através da seleção deste botão novo e vamos selecionar que é, por exemplo, um registro de outros. Podíamos também relacionar com um registro de artigos, registro de mão de obra ou registro de abastecimento. Neste caso, e como se deve à subcontratação de serviços, vamos registar outros. Selecionamos esta opção e vamos então introduzir o nosso primeiro item, o item 01, que tem um valor de, por exemplo, 300. E onde é que vamos associar isto? Vamos associar isto à ordem de trabalho escolhida. Fazendo aqui um pequeno filtro por ordens de trabalho determinadas, e desselecionando os programados, nós podemos carregar então as nossas preventivas sistemáticas e visualizar que, de facto, para os nossos splits simples da sala de bastidores e da administração existem algumas ordens de trabalho trimestrais. Vamos então selecionar para a sala de bastidores a ordem de trabalho número 33. Duplo clique e de seguida selecionamos a rúbrica. Serviços aplicados, aquisição de serviços. E duplo clique novamente. Aplicamos o valor, eu vou só pôr o IVA a 0 para facilitar as contas e dou OK. Ao termos um documento parcialmente imputado, significa que falta uma parcela dos custos. Para já só imputamos 300 euros. Vamos ter que imputar os restantes 600 até chegar ao valor total de 900. Vamos então imputar mais duas ordens de trabalho. Uma vez mais, novo, registro de outros. O item é o 02. Vamos selecionar o AC da sala de administração, duplo clique. Uma vez mais, vamos selecionar a rúbrica, aquisição de serviços, e vamos dar o valor, uma vez mais, 300. E podemos dar OK. E por último, falta-nos apenas um AC. Vamos adicionar mais um ar-condicionado, o item 03, selecionar a OT, selecionar a rúbrica, uma vez mais, aquisição de serviços, e dar o valor de 300, levando o IVA a 0. E a partir deste momento já temos os nossos valores e um documento totalmente imputado. E vamos dar OK. Supondo agora que comprarmos lâmpadas, temos que ter apenas o cuidado de recordar o passo 5 em que existe o cadastro de materiais. Vamos então registar um novo documento, neste caso será um recibo da compra das lâmpadas. Botão do lado direito, novo documento,
e vamos selecionar desta feita um recibo. Aplicamos-lhe a referência do recibo e aplicamos-lhe a descrição. 5 lâmpadas economizadoras. Selecionamos o fornecedor, uma vez mais, a título de exemplo, o fornecedor XYZ, e aplicamos o valor 67,5. A partir deste momento temos o documento criado, mas para a compra das lâmpadas.